A carta da corcunda para o serralheiro. Senhor Antônio, o senhor nunca há de ver esta carta, nem eu a hei de ver de segunda vez porque estou tuberculosa, mas eu quero escrever-lhe ainda que o senhor não o saiba, porque se não escrevo, abafo. O senhor não sabe quem eu sou, isto é, sabe, mas não sabe a valer. Tem-me visto à janela quando o senhor passa para a oficina e eu olho para si, porque eu espero a chegar e sei a hora que o senhor chega. Deve sempre ter pensado sem importância na corcunda do primeiro andar da Casa Amarela, mas eu não penso senão em si. Sei que o senhor tem uma amante, que é aquela rapariga loura, alta e bonita. Eu tenho inveja dela, mas não tenho ciúmes de si porque não tenho direito a ter nada, nem mesmo ciúmes. Eu gosto de si porque gosto de si, e tenho pena de não ser outra mulher, com outro corpo e outro feitio, e poder ir à rua falar consigo ainda que o senhor me não desse razão de nada, mas eu estimava conhecê-lo de falar. O senhor é tudo quanto me tem valido na minha doença e eu estou-lhe agradecida sem que o senhor o saiba. Eu nunca poderia ter ninguém que gostasse de mim como se gosta das pessoas que têm o corpo de que se pode gostar. Mas eu tenho o direito de gostar sem que gostem de mim, e também tenho o direito de chorar, que não se negue a ninguém. Eu gostava de morrer depois de lhe falar a primeira vez, mas nunca terei coragem nem maneiras de lhe falar. Gostava que o senhor soubesse que eu gostava muito de si, mas tenho medo que se o senhor soubesse não se importasse nada, e eu tenho pena já de saber que isso é absolutamente certo antes de saber qualquer coisa, que eu mesmo não vou procurar saber. Eu sou corcunda desde a nascença e sempre riram de mim. Dizem que todas as corcundas são más, mas eu nunca quis mal a ninguém. Além disso, sou doente e nunca tive alma, por causa da doença, para ter grandes raivas. Tenho 19 anos e nunca sei para que é que cheguei a ter tanta idade. E doente, e sem ninguém que tivesse pena de mim a não ser por eu ser corcunda, que é o menos, porque é a alma que me dói e não o corpo, pois a corcunda não faz dor. Eu até gostava de saber como é a sua vida com a sua amiga, porque como é uma vida que eu nunca posso ter, e agora menos que nem vida tenho, gostava de saber tudo. Desculpe escrever-lhe tanto sem o conhecer, mas o senhor não vai ler isto, e mesmo que lesse, nem sabia que era consigo e não ligava importância em qualquer caso, mas gostaria que pensasse que é triste ser marreca e viver sempre só à janela, e ter mãe e irmãs que gostam da gente, mas sem ninguém que goste de nós, porque tudo isso é natural e é a família, e o que faltava é que nem isso houvesse para uma boneca com ossos às avessas como eu sou, como eu já ouvi dizer. Houve um dia que o senhor vinha para a oficina e um gato se pegou a pancada com um cão aqui defronte da janela, e todos estivemos a ver. E o senhor parou, ao pé do Manuel das Barbas, na esquina do barbeiro, e depois olhou para mim para a janela, e viu-me a rir e riu também para mim. E essa foi a única vez que o senhor esteve a sós comigo, por assim dizer, que isso nunca poderia eu esperar. Tantas vezes, o senhor não imagina, andei à espera que houvesse outra coisa qualquer na rua quando o senhor passasse e eu pudesse outra vez ver o senhor a ver e talvez olhasse para mim e eu pudesse olhar para si e ver os seus olhos já direito para os meus. Mas eu não consigo nada do que quero. Nasci já assim e até tenho que estar em cima de um estrado para poder estar à altura da janela. Passo todo dia a ver ilustrações e revistas de modas que emprestam à minha mãe, e estou sempre a pensar noutra coisa, tanto que quando me perguntam como era aquela saia ou quem é que estava no retrato onde está a rainha de Inglaterra, eu às vezes me envergonho de não saber, porque estive a ver coisas que não podem ser e que não posso deixar que me entrem na cabeça e me deem alegria para eu depois ainda por cima ter vontade de chorar. Depois todos me desculpam e acham que sou tonta, mas não me julgam parva, porque ninguém julga isso, e eu chego a não ter pena da desculpa, porque assim não tenho que explicar por que é que estive distraída. Ainda me lembro daquele dia que o senhor passou aqui ao domingo com o fato azul claro.
Não era azul claro, mas era uma sarja muito clara para o azul escuro que costuma ser. O Senhor ia que parecia o próprio dia que estava lindo e eu nunca tive tanta inveja de toda a gente como nesse dia. Mas não tive inveja da sua amiga, a não ser que o Senhor não fosse ter com ela, mas com outra qualquer, porque eu não pensei senão em si, e foi por isso que invejei toda a gente, o que não percebo, mas o certo é que é verdade. Não é por ser corcunda que estou aqui sempre à janela, mas é que ainda por cima tenho uma espécie de reumatismo nas pernas e não me posso mexer, e assim estou como se fosse paralítica, o que é uma maçada para todos cá em casa, e eu sinto ter que ser toda a gente a aturar-me e a ter que me aceitar que o Senhor não imagina. Eu às vezes dá-me um desespero como se me pudesse atirar da janela abaixo, mas eu que figura teria cair da janela? Até quem me visse cair ria, e a janela é tão baixa que eu nem morreria, mas gera ainda mais maçada para os outros. E estou-me a ver-me na rua como uma macaca, com as pernas já vela e a corcunda a sair pela blusa, e toda a gente a querer ter pena, mas já ter nojo ao mesmo tempo, ou a rir se calhasse, porque a gente é como é, não como tinha vontade de ser. E enfim, por que lhe estou eu a escrever, se lhe não vou mandar esta carta? O Senhor que anda de um lado para o outro não sabe qual é o peso de a gente não ser ninguém. Eu estou à janela todo dia e vejo toda a gente passar de um lado para o outro e ter um modo de vida e gozar e falar a esta e aquela. E parece que sou um vaso com uma planta murcha que ficou aqui à janela por tirar de lá. O Senhor não pode imaginar, porque é bonito e tem saúde, o que é a gente ter nascido e não ser gente, e ver nos jornais o que as pessoas fazem, e uns são ministros e andam de um lado para o outro a visitar todas as terras, e outros estão na vida da sociedade e casam e têm batizados e estão doentes e fazem-lhe operações os mesmos médicos, e outros partem para suas casas aqui e ali, e outros roubam e outros queixam-se, e uns fazem grandes crimes e artigos assinados por outros e retratos de anúncios com os nomes dos homens que vão comprar as modas ao estrangeiro. E tudo isto o Senhor não imagina o que é para quem é um trapo como eu que ficou no parapeito da janela de limpar o sinal redondo dos vasos quando a pintura é fresca por causa da água. Se o Senhor soubesse isto tudo, era capaz de vez em quando me dizer adeus da rua, e eu gostava de se lhe poder pedir isso, porque o Senhor não imagina, eu talvez não vivesse mais, que pouco é o que eu tenho de viver, mas eu ia mais feliz lá para onde se vai se soubesse que o Senhor me dava os bons dias por acaso. A Margarida costureira diz que lhe falou uma vez, que lhe falou torto porque o Senhor se meteu com ela na rua aqui ao lado, e essa vez é que eu senti inveja a valer. Eu confesso porque não lhe quero mentir. Senti inveja porque meter-se alguém conosco é a gente ser mulher, e eu não sou mulher nem homem, porque ninguém acha que eu sou nada a não ser uma espécie de gente que está para aqui a encher o vão da janela e a aborrecer tudo que me vê. Valha-me Deus. O Antônio é o mesmo nome que o seu, mas que diferença. O Antônio da oficina de automóveis disse uma vez a meu pai que toda a gente deve produzir qualquer coisa, que sem isso não há direito a viver, que quem não trabalha não come e não há direito a haver quem não trabalhe. E eu pensei, que faço eu no mundo, que não faço nada senão estar à janela com toda a gente a mexer-se de um lado para o outro, sem ser paralítica e tendo maneira de encontrar as pessoas de quem gosta, e depois poderia produzir à vontade o que fosse preciso porque tinha gosto para isso. Adeus, Senhor Antônio. Eu não tenho senão dias de vida e escrevo esta carta só para aguardar no peito, como se fosse uma carta que o Senhor me escrevesse em vez de eu a escrever a si. Eu desejo que o Senhor tenha todas as felicidades que possa desejar e que nunca saiba de mim para não rir, porque eu sei que não posso esperar mais. Eu amo o Senhor com toda a minha alma e toda a minha vida. Aí tem e estou a chorar. Maria José.